De Olho na Política. Marcelo Fontes já está no estúdio aqui da CBN nessa meia hora do manhã. Bom dia para você, Marcelo. Bom dia, Reger. Bom dia, equipe CBN. Bom dia, ouvintes. E um entrevistado hoje para falar também no De Olho na Política de um assunto muito importante para o país. Deputado federal e presidente do MDB, Baleia Rossi. Baleia, bom dia. Obrigado pela entrevista. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Reger. Prazer poder falar com vocês. Bom, o prazer é nosso, deputado. Bom, um dos pontos mais importantes para o avanço da economia brasileira, que tem sido debatido muito, é a reforma tributária, um assunto que já foi amplamente debatido, inclusive, com a proposta da PEC 45, que é de autoria do Baleia Rossi, presidente do MDB também, e a PEC 100. Baleia já tinha até antecipado em entrevistas anteriores que a ideia é usar textos que já estão em tramitação no Legislativo para conseguir acelerar esse processo. Baleia, como que estão atualmente as discussões para esse assunto avançar o quanto antes, né, já que é de grande interesse econômico do país? Nós estamos buscando hoje uma convergência de apoios políticos significativos. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, tem colocado em todas as oportunidades a prioridade que ele quer dar para a votação da reforma tributária. E claro que a gente sabe que é uma matéria complexa, uma matéria que muda o sistema tributário sobre consumo no Brasil e que a presença do governo federal nessa discussão, ela é fundamental, porque ela dá base para que a gente consiga os votos necessários no Parlamento. O vice-presidente da República, ex-governador Geraldo Alckmin, também tem falado isso. O Haddad, agora mesmo em Davos, falou que a prioridade no primeiro semestre vai ser a reforma tributária e, claro que interessado que essa matéria saia do papel definitivamente, já que a gente, desde 2019, a gente tem lutado, a gente tem batalhado, a gente tem discutido com a sociedade essa reforma tributária. Eu já estive com o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, já estive com o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado Federal, para que a gente una forças, tanto na Câmara quanto no Senado, para que todo esse trabalho de discussão, tanto da PEC 45, que é de minha autoria, quanto a PEC 110, que tramita no Senado, a gente possa fazer uma compilação das duas, pegar o que há de melhor em cada uma delas e colocar em discussão. Claro, a gente precisa revisitar os temas, precisamos fazer ajustes nos relatórios, mas nós temos hoje uma reforma tributária absolutamente madura para avançar no primeiro semestre desse ano, que seria muito bom para a nossa economia, para reaquecimento da economia, para geração de emprego e renda, que é o objetivo de todos nós. Deputado, bom dia. Marcelo, quem está falando. A gente teve essa discussão em 2019, teve também em 2021. O que tem diferente no cenário, nesse momento, para ter um otimismo que dessa vez a reforma realmente vai à frente? O otimismo que eu posso transmitir a vocês é a priorização por parte da Câmara, do próprio presidente da Câmara, do Arthur Lira, com esse tema. O Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, também comprometido com esse tema. E o novo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, com o vice-presidente Geraldo Alckmin e a equipe econômica. Nós temos a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, também, que pode contribuir, vai contribuir e também tem uma simpatia grande por esse tema. Quando o parlamento se une ao governo, principalmente aos ministérios que comunicam com a questão da economia, as coisas têm mais facilidade de andar. Nós tivemos dificuldades no momento da votação, porque o governo passado tinha uma preferência pela volta da CPMF, que é aquele imposto do cheque, e não priorizou efetivamente essa reforma tributária, que na verdade é uma grande simplificação tributária, né? Que vai tirar essa cumulatividade, que vai tirar essa
essa tributação hoje que prejudica as nossas empresas, tira a competitividade das nossas empresas. Então, o governo federal, trabalhando junto com o legislativo, é a grande oportunidade que nós vamos ter. Nos últimos 30 anos se discutiu reforma tributária, mas muito pouco se avançou. Eu acredito que nós temos hoje todas as condições políticas de votar e de aprovar uma reforma tributária que vai, além de tudo isso que eu já falei da simplificação, que vai fazer uma justiça tributária que é tão necessária no nosso país. Deputado, o senhor falou sobre o governo do ex-presidente Bolsonaro. Ele não conseguiu a reeleição, mas elegeu uma bancada relevante, tanto na Câmara como no Senado. Essa bancada já há um diálogo? O senhor entende que vai ter apoio também, em tese, desses deputados e senadores que são aliados do ex-presidente Bolsonaro? Você sabe que essa questão da reforma tributária, ela está um pouco acima das disputas políticas partidárias, né? Nós já avançamos muito nos últimos anos no apoio de bancadas, tanto da esquerda, quanto da direita, quanto do centro. E como é um projeto de origem no parlamento, não há uma predisposição de nenhuma bancada e de nenhuma tendência política e ideológica de ficar contra. Até porque a gente sabe que nós precisamos da reindustrialização do nosso país e para termos novos investimentos e robustos investimentos na indústria do Brasil, nós precisamos dessa reforma tributária. Então, nós já temos diálogos com todas as correntes políticas do parlamento, não há a rejeição de nenhuma delas, porque é uma reforma e um assunto que tem que estar acima das disputas políticas partidárias. Nós temos que pensar no bem do país e eu tenho certeza que todos vão contribuir, independentemente de partidos, independentemente de ideologia, todos vão contribuir para melhorar o texto, claro, porque a gente sabe que quando você discute uma emenda constitucional, você acaba atendendo e fazendo ajustes no parlamento, tanto na Câmara quanto no Senado, mas o importante é que a gente possa buscar essas convergências e votar no primeiro semestre desse ano. Isso seria um recado extraordinário para o reaquecimento da nossa economia. Já tem um texto final para ser analisado, deputado? Como que estão as emendas também? Nós vamos abrir agora, dia 1º de fevereiro, nós temos a posse do novo Congresso. Nós temos mais de 200 deputados novos que vão assumir e nós temos 1/3 do Senado que também vai assumir. A partir da posse do novo Congresso Nacional, nós vamos revisitar todas as bancadas, os setores da economia, nós vamos conversar com a parte laboral, com os trabalhadores, nós vamos fazer novamente um diálogo, mas aproveitando já todo o trabalho que foi feito tanto na discussão da 110 quanto na questão da 45 para dar celeridade. Eu falo com otimismo que é possível votar esse semestre, por quê? Porque nós já temos 2, 3 anos de discussão. O projeto está maduro, claro que precisa de ajustes com o novo governo, com a nova visão no Ministério da Fazenda, mas se nós fizermos este trabalho de discussão ampla no parlamento, nós temos condições de aproveitar todo esse trabalho, não começar do zero, senão nós teríamos aí 2, 3 anos para que a matéria pudesse amadurecer. Então, o meu otimismo é porque nós temos realmente uma proposta que já avançou muito, temos o relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba, que é o relator da PEC 45, temos o relatório que é muito semelhante ao do Aguinaldo lá do Senado, então nós já temos uma proposta básica para que os ajustes possam ser feitos no parlamento, mas que a gente possa avançar
com o compromisso do presidente Arthur Lira, com o compromisso do presidente Pacheco e com a parceria com o ministro da Fazenda e com toda a equipe econômica do novo governo. Essa primeira discussão, vamos dizer assim, vai ser sobre tributo de consumo, né? Não afeta o imposto de renda, por exemplo. É isso, né, deputado? E também eu queria uma explicação em relação a tributos estaduais e municipais. Essa reforma também tem poder para afetar essas tributações. O que exatamente a gente está falando quando fala dessa primeira fase da reforma tributária? A discussão da PEC 45, ela engloba todos os impostos que incidem sobre o consumo. A PEC 45, ela prevê a unificação dos 5 tributos, 3 federais, que é PIS, COFINS e IPI, o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. Então, a reforma tributária que nós estamos debatendo e que já está madura para avançar é a reforma sobre os impostos que incidem sobre o consumo, que é a que pode dar realmente uma simplificação, que pode fazer a economia crescer, que dá transparência, tira a cumulatividade, acaba com as obrigações acessórias e diminui extraordinariamente o custo Brasil, que muitas vezes inviabiliza investimentos. A questão da renda é um segundo projeto, é um projeto diferente, é um projeto que ainda não está tramitando, que há sinais de que o governo e o parlamento têm vontade de discutir, mas ainda num momento de elaboração. Agora, a reforma que nós estamos empenhados nesse momento, que deverá ser tocada no primeiro semestre, é sobre o consumo. É a reforma que a gente está tocando. De forma mais prática, assim, o que a gente poderia citar de ganho no dia a dia, caso essa reforma específica aí sobre os tributos sobre consumo, essa proposta seja aprovada? O que a gente pode dizer que ela vai melhorar a vida, o dia a dia, né, em relação à praticidade? O IBS que a gente está propondo, ele é muito semelhante ao IVA, que é utilizado em mais de 200 países. Primeiro, a transparência. Primeiro, o brasileiro vai saber quanto que se paga de imposto em cada um dos produtos que ele consome. Segundo, uma justiça tributária. Hoje, o pobre paga mais imposto do que o rico. E com a nossa reforma tributária, nós vamos ter uma justiça tributária, onde aquele que ganha menos vai pagar menos imposto, e claro que o que ganha mais e consome mais vai, consequentemente, pagar mais. E os efeitos que essa reforma tributária ele pode dar para a economia são de grandes investimentos. Por quê? Porque dá previsibilidade. Hoje, você tem investidores estrangeiros, por exemplo, olhando para onde vão investir e olham para um sistema complexo, totalmente distorcido, que é o sistema brasileiro, sem dúvida o pior sistema tributário do mundo, e isso assusta os investidores. Você imagina você ter 27 legislações estaduais, cada um com a sua complexidade no ICMS. 5.570 legislações municipais, cada uma sobre o ISS. Claro que a base é a mesma, mas todo município tem um diferencial, tem uma característica, tem uma legislação específica. Quando você faz uma legislação única sobre todo o sistema tributário sobre o consumo, você facilita e você simplifica muito para as empresas e para os investidores. E claro, quando a gente fala que o país pode receber muitos recursos de investimentos, isso você vai prever um crescimento econômico. Nós temos
Braulio Borges, que é um grande economista, que fez um estudo sobre o impacto da PEC 45 e dessa reforma sobre a economia, prevendo um crescimento extraordinário dos investimentos no Brasil e do crescimento da nossa economia. Isso é mais renda, é mais emprego, é mais transparência e, claro, fazer com que o país deslanche numa área que é tão necessária como a área econômica. E da forma como está a situação econômica do Brasil hoje, né? Isso pode acontecer em média a um curto prazo, deputado? Nós temos na reforma um período de transição, que inicial eram 20 anos, caiu para 10, hoje a reforma prevê uma transição para que toda a unificação seja feita de 5 a 6 anos, se não me engano, 6 anos. Agora, os impactos na economia, elas são imediatos. Por quê? Porque hoje você tem todos olhando para o Brasil com uma perspectiva de crescimento e quando nós organizarmos a parte tributária, que é, sem dúvida, uma parte que impede os investimentos no Brasil, quando o Congresso, quando o governo, quando nós tivermos essa reforma aprovada, os investimentos virão imediatamente. E, já no primeiro momento, nós acabamos com as obrigações acessórias que encarecem os investimentos no Brasil, que tiram a competitividade das nossas empresas, que acabam prejudicando muito a indústria, que acaba fazendo com que a gente tenha perda de empregos ao invés de estimular os empregos. Então, eu acredito que a aprovação da reforma tributária ela vai dar efeitos imediatos muito positivos na nossa economia. Deputado federal, presidente do MDB, Baleia Rossi, muito obrigado pela gentileza de falar aqui com a CBN sobre um dos pontos mais importantes, ainda mais nesse início de governo. O senhor destacando aqui, inclusive, na sua entrevista, esse alinhamento, independente de partido, independente das convicções, né? Mas todo mundo falando a mesma língua. Acredito que, com certeza, dessa forma, tem tudo para dar certo. O Marcelo Fontes também participando da entrevista aqui. Deputado, bom trabalho por aí, muito obrigado. Obrigado, Réger, Marcelo, Sandra. Um abraço a todos, estou à disposição.